Oi, Nativa, eu me chamo Daiane. Eu trabalhava em um supermercado da cidade onde eu moro, como operadora de caixa. Na época eu conheci o Brian, que era empacotador. No começo éramos apenas amigos, até que essa amizade foi crescendo e virando um relacionamento. Ele era 4 anos mais novo que eu e eu fui a sua primeira namorada. E por esse motivo a mãe dele não apoiava o nosso namoro. Como eu já tinha morado junto com uma outra pessoa, ele ainda era bem jovem. Ela tinha medo do filho sofrer, coisas de mãe. Hoje eu entendo. Mas mesmo ela sempre tentando nos impedir, nós continuamos saindo e em pouco tempo estávamos morando juntos. Tudo foi acontecendo muito rápido. Eu já tinha minha casa e um carro e o Brian uma moto. Era o começo de uma vida a dois. Os poucos desentendimentos que tínhamos era ainda sobre a questão da mãe dele não nos apoiar. Mas ele entendia o meu lado e na maioria das vezes a gente acabava se entendendo também. Sabe, eu enxergava no Brian o que eu idealizava para a vida. Ele era o meu companheiro de tudo. Via nele o homem para ser pai dos meus filhos. Uns meses depois, pelo fato de trabalharmos juntos, foi acontecendo algumas coisas de ciúme, sabe? De ambas as partes. Nada sério, coisa normal de começo de relacionamento. Mas isso foi afetando o nosso profissionalismo. E a empresa em que trabalhávamos decidiu que teriam que nos separar no serviço. Como não havia vaga em outro setor, decidiram mandar o Brian embora. A mãe dele, como sempre, quis me culpar por tudo. Colocou na cabeça dele que eu estava estragando a vida dele. O Brian não tomava lado nenhum dessa briga. Ele tentava amenizar tanto comigo quanto com ela. Não que isso tenha abalado o nosso relacionamento, até porque eu dei todo o apoio para ele encontrar outro emprego. Mas eu senti que ele ficou bem chateado. E eu também, claro. Seguimos nossa vida e logo ele já estava trabalhando em um comércio que ficava na mesma rua do supermercado aonde eu trabalhava. Eu recebi uma promoção, passei a ganhar um pouco melhor e tudo parecia um sonho para nós. Trocamos meu carro por um melhor, a moto dele por uma melhor, viajamos para vários lugares e assim vivemos perfeitamente bem por 3 anos. Nós não brigávamos por nada. Era um relacionamento de companheirismo, respeito. A única coisa que não mudava era o ódio da minha sogra por mim. Depois dessa fase, eu comecei a planejar os meus sonhos. Porque eu sempre quis me casar e ter filhos. Eu não queria mais esperar, afinal de contas, eu tinha a certeza de que o Brian era o amor da minha vida. Brian, eu queria conversar com você. Sim, pode falar, meu amor. Então, eu tava pensando muito esses dias e... Você sabe, né? Meu sonho é me casar, ter filhos. Sim, eu sei. E é meu sonho também daqui a um tempo. Então, por que não pode ser agora? Nós já temos tudo que a gente precisa. Temos a casa, carro, emprego. Temos tudo. O que uma criança precisa mais? Só de amor. Calma, Daiane. Ainda não é hora. Sou muito novo para ser pai. A hora certa vai chegar. Eu fiquei muito chateada com a resposta dele. Não consegui entender. Eu comecei a pôr na cabeça que era por conta da mãe dele. É claro que ela não ia nos apoiar, como sempre. Então, como ele ia se casar se a mãe dele não fosse aceitar? Aliás, eu também não queria isso. E como iria ser quando eu tivesse um filho? Se ela não gostava nem um pouco de mim, provavelmente não iria aceitar meu filho também. Poderia até, sei lá, querer afastar o Brian e a criança de mim, como ela já havia tentado muitas vezes me afastar do filho dela. Isso foi me entristecendo, pois enquanto éramos só nós dois, a gente ia empurrando com a barriga, sabe? Mas eu vi que não iríamos conseguir dar mais um passo no nosso relacionamento por conta dela.
Eu tentava entrar nesse assunto com ele várias vezes, mas ele sempre mudava de assunto e se fazia de desentendido, sabe? Ou pior, de desinteressado, pois o Brian nunca gostou de brigas. Os dias foram passando e toda vez que eu falava sobre o assunto, nós acabávamos brigando até. Ele foi percebendo que eu estava muito triste, que eu já não era mais a mesma. Até que um dia eu cheguei em casa e quando eu entrei no quarto, ele tinha feito uma surpresa para mim. Amor, eu pensei melhor e resolvi que vamos sim nos casar, tá? Mas antes eu vou ter uma conversa com a minha mãe e deixar claro pra ela que você é a mulher da minha vida, que eu escolhi pra vida inteira. Ai, amor, jura? Não acredito. Eu te amo, viu? Eu fiquei super feliz. Essa conversa com a minha sogra aconteceu, mas pelo jeito não foi agradável. Eu não participei e ele não quis me dar muitos detalhes, pois ele não gostava de falar mal, claro. Apesar de tudo, era a mãe dele, não é? Só que eu percebi que ele ficou estranho e bem abatido. Fomos seguindo e nada havia mudado. Infelizmente, voltamos na mesma. Eu estava noiva, mas não tinha ânimo para marcar a data do casamento, pois via que ele estava triste com a situação. O Brian queria um futuro comigo, mas não queria ficar batendo de frente com a mãe. Chegou então o dia do meu aniversário. Eu recebi vários presentes dos meus colegas de trabalho, como todos os anos, até que chegou um vaso de flor entregue pela moça da floricultura. Eu achei estranho, pois o meu noivo sabia que eu não gostava de ganhar flores. Então descartei a possibilidade de ser ele. Quando abri o cartão, era da mãe dele, me desejando um feliz aniversário e querendo se desculpar. A princípio eu achei estranho, mas ao mesmo tempo vi ali uma luz no final do túnel e, claro, aceitei isso numa boa e cheguei em casa toda empolgada. Olha que lindo, Brian, sua mãe me mandou flores. Acho que ela se arrependeu e agora a gente pode ser amiga. Não é ótimo, amor? Mas a reação dele foi de quem não acreditava nessa mudança repentina. Sei lá o que ela deve ter falado para ele naquela conversa que eles tiveram, para o Brian ficar tão estranho assim. Enfim, agradeci as flores e a minha sogra foi agindo normal, mas parecia algo meio forçado, sabe? Daí em diante, em questão de menos de um mês, o nosso relacionamento foi só esfriando cada vez mais. E eu já tinha até parado de insistir no casamento e nos filhos. Aí eu recebi uma nova oportunidade de emprego. O meu horário iria mudar, as minhas folgas seriam fixas no domingo e nada mais iria bater com os horários do meu noivo. Eu pensei muito nisso, mas mesmo assim eu aceitei a oportunidade. E o nosso relacionamento, de frio que já estava, congelou. Eu tinha vários amigos homens no serviço, mas sempre soube me colocar como uma mulher comprometida e sempre respeitei o Brian. Tínhamos isso como uma regra nossa. Eu vi minha avó sofrer muito com traições e ele também teve experiências ruins na família. Tínhamos um certo trauma, então sempre falávamos que se um dia fosse para ficar com outra pessoa, iríamos terminar primeiro por respeito. Nessa de não estarmos tão próximos, eu conheci o, vamos chamar de João, que trabalhava comigo e me dava muita atenção. Nossa, Daiane, você tá tão abatida. Tá tudo bem? Ah, João, é que as coisas com meu noivo não andam muito bem, sabe? O João estava sempre pronto para me ouvir e eu fui criando uma intimidade com ele, mas com muito respeito, e conversávamos apenas no serviço. Até que um dia eu estava em casa, sozinha, o Brian estava trabalhando e a minha consciência começou a pesar, mesmo sabendo que eu não estava fazendo nada de errado. Eu já não parava de pensar no João e então eu mandei uma mensagem para ele pedindo para parar de nos falarmos e assim nos afastarmos. Olha, João, eu acho que eu estou confundindo as coisas, eu estou muito vulnerável. Eu estou gostando desse cuidado que você tem comigo,
E então eu acho melhor a gente se afastar. Daiane, esse sentimento é recíproco. Eu também não paro de pensar em você. Então, por isso mesmo, é melhor mesmo não termos mais nenhum tipo de contato além do profissional. E foi assim por uns dias, mas tudo me fazia pensar no João e ter que vê-lo diariamente e não poder conversar. Nossa, estava me torturando, tornando praticamente minha vida impossível. Eu realmente percebi que estava apaixonada pelos olhares dele, pela conversa dele, e a minha consciência não me deixava em paz. O Brian foi percebendo a minha mudança e eu precisava fazer alguma coisa. Brian, a gente precisa conversar porque eu quero terminar. Terminar? Por quê? Você tem outro? Não tenho. Eu não vou deixar você terminar assim sem motivos. Nós vamos ficar juntos pra sempre, Dai. Se eu sair dessa casa hoje, é pra nunca mais voltar. Ele sempre foi muito decidido, fazia de tudo pra não brigar. E eu não tive coragem de me falar sobre o meu possível envolvimento com o João. Até porque, de fato, eu não tinha nada com ele, mas queria. A situação estava complicada. E antes de fazer uma besteira, eu chamei o João para conversar e prometi que iria terminar o noivado para seguirmos os nossos corações. Como obra do destino, nesse mesmo dia eu cheguei atrasada no trabalho e estacionei o meu carro em outro lugar. E o Brian me mandou uma mensagem. Aonde você tá? Seu carro não tá no mesmo lugar de sempre. Você tá me traindo, Daiane? Quê? Imagina, não tinha vaga ali e eu parei em outro lugar. Brian, realmente não dá mais. Você já tá até desconfiando de mim. Que coisa! Eu me aproveitei disso para arrumar uma discussão e coloquei um ponto final na nossa história. Finalmente eu consegui ficar livre para poder viver o que eu realmente queria viver. Uns dias depois, eu e o João tivemos o nosso primeiro encontro. Depois tivemos o segundo, o terceiro e assim por diante. Até que um dia o Brian ficou sabendo e me esculachou com mensagens horríveis, falando que eu não valia nada, que ele se arrependia de ter batido de frente com a mãe dele tantas vezes por minha causa. Olha, gente, doeu muito mesmo. Mas eu entendi o lado dele. Deixei ele seguir com a vida dele e segui com a minha e com o João. Fomos pra praia juntos e tudo. Mas depois de alguns meses, depois de vivermos todas as loucuras possíveis de uma paixão, eu comecei a pensar no futuro. Afinal, meu sonho ainda era ser mãe. O João era 8 anos mais novo que eu. Os pensamentos eram diferentes, ele tinha muitos ciúmes, demonstrava tanta infantilidade diante das coisas sérias da vida que eu não enxergava um futuro assim nele. E foi aí que eu comecei a perceber a burrada que eu tinha feito e o arrependimento chegou. Resolvi me afastar do João e mesmo sabendo que o Brian jamais iria me perdoar, eu tentei. Eu pedi perdão e pedi para voltar. Mas ele pegou muita raiva de mim e não deixou nem eu falar. Hoje, 2 anos depois de ter terminado com o Brian, eu ainda o amo muito. Eu choro todos os dias de arrependimento por ter trocado o certo pelo duvidoso. Eu não consigo entender o que me levou a terminar naquele momento. Eu tentei outro relacionamento, estou grávida, mas resolvi criar meu filho sozinha. Meu amor para sempre vai ser do Brian. O único contato que temos é quando nos vemos no mesmo estacionamento que usamos todo esse tempo. Mas ele não dá a mínima para mim. Eu só quero que ele seja feliz, porque ele merece. E eu vou ser feliz com o meu filho, que sempre foi o meu sonho. Aconteceu comigo.